Olá, graça e paz. Criei um ambiente aqui improvisado para fazer um vídeo para vocês. Faz dias já que a Miriam tá pedindo para mim e hoje deu certo. Eu tô aqui, na verdade, em meio a uma correria, porque eu tenho culto logo mais à tarde na igreja com as mulheres. Na verdade, não é só mulheres, mas acaba indo mais mulheres. Eu gostaria de conversar com vocês. Eu anotei aqui alguns pontos. Eu tenho orado por vocês, por todas as mulheres deste grupo. E eu sou casada, né? Como vocês viram, eu coloquei esses dias aí que eu fiz 22 anos de casamento. Mas eu tenho também assim um testemunho de restauração, na verdade, porque o meu casamento começou assim de uma maneira muito inusitada, sabe? Eu passei assim por algumas dificuldades logo no começo, onde eu tive vontade de me separar, mas eu decidi ouvir a voz de Deus e fiquei. E hoje eu tenho um marido assim que é uma bênção e um pastor, né? E a gente ainda tá aprendendo, né? Muita coisa, nós dois juntos. Mas hoje, quando eu olho para ele, assim, eu vejo ele fazendo as coisas, eu louvo a Deus, porque eu sei que valeu a pena. Então, eu tava analisando aqui com base essa área de aconselhamento de casais. Tem 10 anos já, não, 15 anos que eu trabalho com um aconselhamento de casais e o Senhor preparou, né, de eu conhecer a Miriam pelo WhatsApp e a gente tá aqui. Então eu creio que em tudo Deus tem um propósito, meninas. Vocês precisam identificar qual é a fase que vocês estão vivendo, dessa luta, dessa batalha que você está enfrentando em relação à restauração do seu casamento. E com base em algumas experiências que eu já tive, eu separei aqui algumas fases que eu acredito que toda mulher passa depois da separação. Quando é recente, é complicado, né? Aquelas que já estão há mais de um ano, vamos dizer assim, nessa prova, com certeza ela vai identificar junto comigo nesses pontos que eu coloquei aqui, que realmente a gente passa por essa fase. Então eu coloquei aqui, ó, por quê? Porque você precisa se identificar. Você precisa entender qual que é a fase que você tá para você saber como lutar. Entendeu? Porque em cada fase dessa você precisa lutar diferente. Você precisa direcionar o seu foco, saber para onde você está indo, qual que é o teu objetivo. Inclusive eu quero motivar vocês a colocarem no caderninho de oração de vocês meus objetivos, minhas metas para 2018 e focar nisso, orar todo dia, tirar o foco do marido e colocar em você, para saber qual é a fase que você tá, para você ser curada, para você ser restaurada. Então eu creio que a primeira fase é o desespero emocional. É a confusão mental. É aquela fase que você fica tentando analisar os erros e na verdade, assim, porque é da natureza do ser humano, a gente sempre encontrar um culpado. Sabia disso? Desde o Jardim do Éden, quando aconteceu com Adão e Eva, que eles desobedeceram a Deus e que Deus vem para pedir conta, para prestação de conta, e Deus fala assim: Adão, o que foi que aconteceu? Eu acredito até que se ele tivesse feito diferente, talvez nós não estaríamos aqui passando pelo que a gente está passando, sabia? Eu penso nisso, porque Deus perguntou assim: Adão, o que foi que aconteceu? Sabe o que ele falou? Ah, Senhor, foi essa mulher aí que o Senhor me deu. Eva, foi a serpente.
um foi colocando a culpa no outro, ninguém assumiu. Então é da natureza do ser humano buscar um culpado para aquela situação. Então essa primeira fase de desespero emocional não é a fase que você vai conseguir orar pelo seu cônjuge, que na verdade é o que mais vem na mente. Como você está numa confusão mental, que você acabou de levar um baque da separação, ou descobriu uma traição, ou está passando uma situação assim, você fica tentando encontrar uma solução e você quer desesperadamente orar para que ele seja liberto, para que ele volte para casa, para que ele sirva a Jesus, e isso não vai acontecer agora. Essa é uma fase que você, se você se identificou, que você ora, chora, aí nesse momento, o que acontece nesse primeiro ponto do desespero emocional? Vai ter dia que você ora, que você quer restauração, tem outro dia que você quer que Deus mate ele, tem outro dia que você quer perdoar ele, tem outro dia que, entendeu? É o momento desse desespero, dessa confusão, de ficar tentando descobrir quem que é o errado. Normalmente, no primeiro ponto, a gente quase não reconhece que nós erramos. Depois você vai sendo ministrada, vai recebendo oração e amadurecendo na palavra, e você consegue identificar, puxa, eu falei, eu deveria ter feito de outro jeito, eu deveria ter buscado a presença de Deus. Então tá, eu desconfio que esse vídeo vai ficar grande. O segundo ponto é aquele ponto que você começa a dizer assim, eu deixei ir. Mas no primeiro confronto, você desaba. Você fala assim, eu deixei ir. Por quê? Porque você aprendeu que você precisa deixar ir. Então vem essa fase, que é uma fase de uma neblina, que você está querendo praticar aquilo que você aprendeu, mas você está na transição, saindo desse desespero emocional. Então você começa a dizer que deixou ir, mas no primeiro confronto que acontece, você desaba. Você começa a arquitetar na tua mente vingança, passa vingança. Ele tá lá aproveitando, ele tá lá, ele tá sendo feliz, por que eu que tô buscando a Deus, eu tenho que estar aqui no meio dessa tristeza, dessa lamúria? É a fase que você fala uma coisa e faz outra. Você tá ouvindo a gente orientar e dizer, querida, você precisa orar, você precisa dobrar o joelho. Não, pastora, eu sei que eu preciso. Você concorda com tudo, mas você fala uma coisa e faz outra. Você ainda fica espiando as páginas sociais dele. Você fica recebendo informação dos espias que fica, né? Plantado, cada um em um lugar. Dos amigos, parentes, né? E aí entra a fase da murmuração, que com base nessa situação começa a murmuração. Você começa a lembrar do que aconteceu, você começa a falar, sabe, resgatar as feridas. Eu acredito que toda ferida, ela deve ser exposta para ser limpa, higienizada, tratada e curada. Não para ficar ali, todo dia vai lá e passa um paninho em cima. Todo dia vai lá ficar adorando aquele problema, aquela ferida. Meio estranho isso, né? Meio forte, mas é isso que a gente faz. Porque o problema já aconteceu. Cadê o marido? Tá lá numa situação. Qual que é a estratégia de batalha? É fazer tal coisa, mas a gente quer fazer, mas a gente ainda tá nessas fases aqui. Você precisa identificar para saber como lutar. Você entendeu? Porque nessas primeiras fases, provavelmente você não é orar pelo marido. Não adianta você querer profeta revelando e falando, é isso que te digo, sabe? É palavra, gente. Você sabe por que esse deserto está acontecendo? Porque Deus olhou e falou assim, eu quero o amor de vocês. Eu preciso do foco de vocês. Gente, Jesus está vindo aí. A gente estava brincando de casinha e o Senhor não quer que a gente brinque de casinha. Você tem que entender que a salvação desse homem que está em jogo é a salvação dos teus filhos que está em jogo, da família.
Então, se Deus está te levantando, você precisa se posicionar, se colocar de pé para saber como lutar, porque essa é a fase que o diabo vai querer te derrubar, desanimar você. Então, a fase da idolatria. Que aí você vai reconhecer que você idolatrava esse marido. Mas isso é para quem está em busca, essas fases, elas vão ficar claras para você, porque você está em busca de querer saber o que você precisa fazer para melhorar, não é? Então o Espírito Santo está falando com você. A fase da idolatria, você precisa reconhecer que é dependente para ser liberto. Como assim, pastora? Sim. Você já viu alguém que não reconhece que é viciado no álcool ser liberto do álcool? Nunca. Porque ele vai estar sempre dizendo assim, não, eu bebo só por socialmente. Não tem? Aquele alcoólatra que bebe socialmente. Não, isso daí a hora que eu quiser eu paro. Você já viu isso? Não sou dependente. O primeiro passo para se tratar uma dependência é você reconhecer que é dependente. Então você precisa reconhecer, dizer, Jesus, me perdoe, porque eu estava idolatrando essa situação. Esse marido, ele estava no lugar que é para ser do Senhor. Então ele precisa ser tirado do foco. Na verdade, de uma certa maneira, esse deserto está vindo para você ser tratada, para você entender que Deus quer o teu casamento transformado, restaurado, mas não é para que você coloque nas vitrines, no Facebook, no Instagram, para esfregar na cara das inimigas. É porque Deus tem um propósito de salvação para sua casa. E você precisa entender quem você é dentro dessa casa. Você não é esposinha. Por que o teu casamento acabou? Ai, pastora, por quê? É porque Deus está querendo atenção. Chamar atenção, dizer tá tudo errado. E Deus vai mostrar que Ele é o único que pode, de um vaso trincado, construir um vaso novo, sem nenhuma cicatriz. Você está entendendo? Aquele marido que era isso, que era aquilo outro, que era revoltado, que não sei o que disse que nunca mais volta, que não sei o que. Você vai ver Deus trazer esse marido para o lugar que é dele. E ele reconhecer Deus na sua vida. Aí vai começar do jeito certo. Aí esse casamento vai acontecer do jeito que Deus quer. Porque a gente quer, você já viu? As pessoas pedem as coisas para Deus. Quando Deus dá, esquece de Deus. Ah, porque eu quero muito emprego. Deus dá um emprego, daí ele não tem mais tempo para Deus por causa do emprego. Ah, eu quero marido, eu quero casar. Ou na maioria dos nossos casos, nós queremos ir mais uma coisa e a gente não espera a confirmação de Deus. Às vezes até alguém diz, não vá, não, isso não é de Deus, mas tá na carne. A gente vai, casa. Aí depois a gente leva para Deus e fala, Jesus, está aqui o problema, resolva. É assim que a gente faz? Só que Ele é um Deus de amor. E Ele vai mostrar para você que desde o princípio, desde o começo, Ele tem interesse na sua história, sim. Que por mais que você fez, sem perguntar para Ele, sem saber o que Ele queria para você nessa área, Ele vai mostrar para você que Ele continua sendo Deus, que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias, onde não tinha ciência, não tinha nenhuma justificativa humana, não tinha uma explicação, não tinha uma razão racional que pudesse explicar aquilo que aconteceu. Ele foi lá e fez. Entendeu? Ele é o mesmo. Então você precisa reconhecer, porque se você ficar falando que não, como é que você vai ser liberta? Você precisa reconhecer e pedir perdão e se arrepender e dizer, Deus, eu era dependente, sim, ainda estou. Preciso ser liberta. Você notou como é que o foco é você? Eu preciso ser liberta, Senhor. Eu preciso tirar os olhos, porque você ainda está nessa fase do início, da confusão mental, né? Do falar uma coisa e fazer outra, você ainda está, você precisa reconhecer para ser liberta. Aí, quando você passou por essas fases aqui, de reconhecer que você precisa ser liberta, vai começar um tempo de intimidade com Deus.
Porque aí você vai começar a purificar a sua mente na palavra. Você vai aceitar melhor a orientação. Você vai entender que se você está neste grupo, foi Deus que colocou você aqui. Ele colocou você aqui para que amanhã ou depois esse grupo possa se tornar um referencial nesse tempo aonde o divórcio está entrando dentro da igreja como moda. Deus odeia o divórcio. Aí alguém fala lá da diferença do repúdio, mas na verdade eu vou te falar uma coisa. O Senhor não quer nenhuma família separada. Ele não quer que os filhos sofram, mas aí alguém fala assim, tá, mas eu tô... um exemplo, olha pro marido e fala assim, mas eu sou a terceira mulher dele, um exemplo. Quem que tem o direito de lutar? É aquela que acordar primeiro, querida. Você tá acordada? Ele saiu de dentro da tua casa? Quebra essa maldição agora, agarra esse homem pelo colarinho no sentido espiritual e diga, cessou. Porque Deus tem um propósito. Por que é você que está aí lutando? É só entender isso. Aí entra esse tempo de intimidade, entendeu? Você vai chegar nessa fase que aí você vai blindar as suas emoções, entendeu? Você vai entender que Deus está do seu lado, você e Deus é maioria. E esse marido vai entender que ele não era tudo na sua vida, porque era isso que ele pensava. Talvez até ele quer pôr o diabo usa ele para ficar expondo, jogando no ventilador, porque a intenção de Satanás é fazer você sofrer, porque ele sabe o tanto que você era dependente nesse marido. Mas quando você entrar nessa fase de intimidade com Deus, vai ser quebrado isso. Você vai entender que Jesus precisa estar no centro. Imagine comigo assim, ó. Isso aqui é uma pirâmide. Aqui está você. Aqui está o seu marido. Se os dois caminharem um em direção ao outro, o que vai acontecer? Vocês vão chegar nessa parte aqui, ó. Aonde vocês vão perceber que vocês são incompletos. E que um não pode satisfazer o outro 100%. Agora, imaginem vocês que aqui no final dessa pirâmide está Deus, Jesus. Se vocês, ao invés de caminharem para cá em direção um ao outro, você caminha para cá e o cônjuge para cá, aqui em cima vocês vão se encontrar. Então é onde vai ter uma unidade. É aqui em Jesus que vocês vão ser felizes. É no ponto aqui em cima, em Jesus, é que ele vai descobrir que ele não é nada, que ele é falho, que ele precisa de Jesus, que ele é pecador. Você vai reconhecer as mesmas coisas. E em Jesus, vocês vão ser felizes, porque é só Jesus que pode fazer um casamento perfeito, feliz. É Jesus. Aí vem, depois da intimidade, você começa a querer mudar as suas atitudes, entendeu? Você viu como é que não é no começo que você vai conseguir mudar? Você precisa identificar essa fase para saber lutar por causa disso. Tá orando pelo marido quando você tem que estar orando por você. Aí vem mudança de hábitos, vem mudança dos vícios de linguagem. Ai, porque eu sempre, porque eu não era, porque eu não consigo, porque eu não sei, porque... Ou então, ai, o meu marido, ele é muito ignorante. Ai, o meu marido, ele é muito... Para de afirmar os defeitos, aquela marca que Satanás queria colocar nesse homem. Esqueça disso. Muda a sua linguagem. Muda, começa a profetizar. Sabe? Ai, porque eu tô gorda, porque eu tô... Aí bate assim por causa de tudo, dessa situação, né? Que deve ser terrível, essa sensação de ser trocada, de... Sabe? Mas aí você precisa só entender o que tá acontecendo. Porque o que o diabo quer é que você pense que você foi trocado, porque a outra é melhor, porque a outra é... E nem sempre.
Eu tenho olhado para cada uma de vocês e eu vejo mulheres uma mais linda que a outra. E cada uma com as suas qualidades. E a maior qualidade que tem em vocês é que vocês têm Jesus. E que vocês estão querendo entender o que o Senhor tem para vocês. Fechou. Vocês são a melhor. Vocês são as melhores. É com vocês que esse cara... Ele ainda vai agradecer a Deus um dia. Um dia ele vai subir no púlpito da igreja e vai dizer: eu louvo a Deus por essa mulher. Se não fosse essa mulher, eu já teria morrido. Não fosse ela ter orado. Mas é perseverar em oração. Não é da noite pro dia, não. Então, daí muda os vícios de linguagem. Você passa a ser positiva ao invés de negativa. Esse desânimo com aparência... Com o físico, corre o risco de cair, você fica desanimada de não se cuidar, é perigoso cair na deprê, porque começa a reconhecer que errou, mas ainda não está sabendo usar as armas certas, sabe? Tem que cuidar também, nessa fase que a gente entra na intimidade com Deus, você tem que bem fazer uma leitura do que é arrependimento para mudança e do que pode se tornar uma lamúria. Porque eu não sei nada mesmo, Senhor. Porque eu não faço nada direito. Porque, cuidado, Senhor, eu errei. Eu errei, coloquei ele no lugar do Senhor. Eu não fui sábia, porém, agora eu estou mudando a minha atitude. Não é você cair nesse lugarzinho de arrependimento e de repente virar a sua oração virar uma murmuração. Tem que ter cuidado. Se você insistir em buscar a presença de Deus, aí você começa aquela fase assim que você começa a sentir uma necessidade. Você começa a ter uma necessidade. Eu preciso fazer mais. Eu quero jejuar, eu quero orar. Eu tenho visto já algumas mulheres que vão se jogar num retiro agora no carnaval. É a melhor coisa, gente. Ir lá, buscar intimidade com Deus. Não é ir lá e vou buscar uma revelação para ver que se meu marido vai... Esquece esse marido. Você precisa ser curada, tua autoestima. Você precisa olhar pra você se tá caindo na pegadinha do diabo ainda. De ficar olhando, que parece que ele tá feliz. Ele pode até estar iludido, cego, achando que tá vivendo uma coisa que inclusive tá convencendo você que tá, mas não tá. Quem que é longe de Deus, que tá feliz, ele vai estar mais feliz que você que tá com Jesus. Tem alguma coisa errada aí, não tem? Tem. Tem que pensar assim, você tem Jesus. Vira esse jogo, o brilho que tá em você tem que ofuscar ele lá fora. Ele tem que começar a olhar pra trás e dizer: que mulherão é esse, hein? Alguém vai dizer pra ele assim: cara, eu acho que você fez uma troca, você saiu perdendo, hein? Né? Querida, você não tem ideia de quando a gente ora as coisas que Deus pode fazer. Entendeu? Esses dias até orientei uma moça, eu falei: começa a orar, querida. Que a fase dela já estava na fase de guerra mesmo. Começa a orar e dizer: Deus, eu repreendo esse espírito de pombagira. Que ele não sinta desejo por ela, que ele comece a sentir, abre as narinas dele, os ouvidos, o olho, para que ele veja o que ele está fazendo. Toda vez que ele fosse deitar com ela, que ele perca o desejo, que ele broche mesmo. Ai, pastora, gente, nós temos que usar as armas que a gente tem em oração. Usa, fala para Deus. O marido é teu. Mas isso é para a fase que você já está na fase de batalha, né? Você acabou de acontecer. Você não está conseguindo manter a sua palavra. Você fala uma coisa e faz outra. Então, primeiro você tem que passar por um processo, igual eu falei. Você vai identificando as fases. Quando você estiver nesses 3 primeiros pontos que eu falei aqui, é hora de você ainda estar orando por você. Aí depois vem essa fase que você quer fazer jejum, que você quer orar mais, que você lê Bíblia, que você começa a ler a Bíblia, não entender, pergunta, uma explicação.
você já não tem mais medo de perder. É bem engraçado, porque ele já tá lá com a outra. Muitos até já fizeram união estável, não sei o que, né? Que hoje em dia tem brechas aí para fazer isso, não sei. Mas fica vindo os rumores, as fofocas, e aí você não tem mais aquele medo de perder. Algumas até me perguntam, pastor, engraçado que eu não tô mais sentindo. Assim, eu tô tão estranha. Isso já é um trabalhar de Deus, porque se tá na mão de Deus, você não tem que ficar com medo de perder. Aí depois que você tiver nessa fase de jejum e oração, você já não tá mais desesperada nele, você já percebe que você vai trabalhar, você já tá programando os seus passeios, a sua rotina, sem envolver ele. Agora é hora de você começar a orar, entendeu? Agora é hora que você vai bolar uma estratégia e você vai começar a orar. Senhor, eu quero que ele tenha uma experiência com o Senhor. Eu quero que o Senhor use pessoas na rua, no serviço. Eu quero que o Senhor abra os olhos, porque o marido é meu. Que enquanto você... Porque se você não tem nem para você, como é que você vai fazer pelo outro? Você precisa ser curada, passar por todas essas fases, e aí vai chegar a fase do fortalecimento espiritual, que é onde você vai pensar, agora eu já estou conseguindo orar por ele. Sabe aquela fase até que você já começa a orar pela OM? Começa a dizer, Senhor, leva essa moça, que ela vai ser feliz, Senhor, que ela vai conhecer uma pessoa, esse marido é meu. Eu perdoo ela, eu libero, que ela vá com Deus. Largo que é meu, abençoadinha, vai ser feliz com outro homem, um que seja solteiro, ou que talvez seja o próprio marido, porque quantas delas que já estão vindo de outro relacionamento, entendeu? Então é a hora que você já consegue, você já está com as perninhas fortes, você já consegue orar por ele. Eu creio que eu vou ter que fazer um outro vídeo da palavra, que eu quero ler um texto com vocês, tá? Esse ficou como sendo o vídeo de estratégia para você identificar as fases que você está. Então, vamos relembrar para a gente encerrar esse vídeo? Então, o desespero emocional, você não vai orar pelo marido, que é a fase da confusão mental e tal. Dizer que deixou ir, mas que não deixou ir, né? Que você fala uma coisa e faz outra. Não é hora de orar pelo marido. Você precisa reconhecer que você era dependente desse homem para ser liberta. Aí você começa a buscar mais a Deus, porque você quer ser liberta. Aí vem um momento de intimidade com Deus. Que você começa a pedir para Deus purificar a tua mente e tal, blindando as suas emoções. Aí começa a vir as mudanças de hábito, que é a conversação positiva ao invés da negativa, né? É você ser liberta do desânimo físico, você começar a se cuidar e melhorar, não entrar em depressão, não ficar se lamentando, eu erro porque eu não presto mesmo, porque eu não sei o quê, sabe? Aí, se você insiste nessa fase, você começa a buscar Deus e jejuar e orar e ler a palavra. Você perdeu o medo de perder o marido, agora é hora de orar pelo marido. Que é a última fase. Que você perdeu o medo, agora é a hora de você guerrear. Enquanto você ainda estiver agarrada, orando por ele e fazendo por ele, tá tudo errado. Você tem que agora orar por você, se levantar, sabe? Se anima, bonita. Vai trabalhar, como eu sei que tem algumas que estão aí correndo atrás do emprego. Sabe? Se posiciona, cuide de você, vira esse jogo. Faça com que ele, em vez de você ficar olhando ele no Facebook, porque ele tá feliz e eu tô triste, vira o jogo. Ele tem que começar a olhar para trás e ver você brilhando e dizer, o que foi que eu perdi? Você pode isso? Posso isso, pastora? Pode. Porque você tem o Deus do impossível que é com você. Ele está do seu lado. Ele está do seu lado. E ele vai ajudar você a virar esse jogo. Vai te prosperar no deserto. Vai fazer a água jorrar
da pedra se for necessário, vai fazer você caminhar por cima das águas, quando o cabra olhar e falar assim, que? Alguém, como eu disse para uma esses dias no particular, se levanta, já pensou Deus começar a te usar na palavra, alguém gravar um vídeo seu e postar no Facebook, não é pra glória da gente mesmo não, mas é assim, sabe, para dar o próprio Deus movimentando, para que as pessoas falem, vai chegar nele e dizer assim, olha que mulher de Deus, ele vai começar a desejar voltar para trás. Quando você focar em Jesus, você vai levar ele a olhar para você, para querer o mesmo que você está vivendo. Amém? Em nome de Jesus, vamos para o segundo vídeo.